Deus estava me dando algo aqui especial para comunicar com você. Deus muitas vezes está falando com a gente e a gente não está percebendo, na verdade. Na verdade, Deus ele está sempre falando e o que Ele quer é a nossa capacidade de ouvir e de discernir a voz dEle. Por exemplo, Deus estava falando comigo de pessoas que iriam pegar aqui esse nosso encontro e daqui a pouco também nós vamos orar. Pessoas aqui que têm tido sonhos, pessoas aqui que têm tido até visões. Eu tenho recebido muitos testemunhos de visões espirituais e eu sei que eu também tenho uma missão, né, sobre isso. E pessoas que também têm tido impressões, têm tido palavras até de sabedoria, palavras de revelação. Mas qual é o propósito disso? Qual é o propósito de Deus te dar um sonho? Qual é o propósito de Deus te dar uma revelação? Hoje eu quero falar muito isso com você e eu creio que vai ser muito, muito especial. Você que está chegando, já deixa o seu like aí nesse vídeo, tá? E assim que terminar, compartilha com alguém. Vocês estão ouvindo bem o som aí? Espero que sim. Olha lá. Então, Deus muitas vezes está falando com você e você não está percebendo. Agora, por que que Deus dá um sonho? Por que que Deus dá uma visão para alguém? É porque Ele quer orientar a sua vida. Primeiro, eu quero falar aqui que Ele quer dar uma direção certa. Ele quer guiar a sua vida. Uma outra coisa, Ele quer dar livramento para você. Por exemplo, até livramentos de acidentes ou livramentos de problemas até com relacionamentos, sabe? Ele quer te dar uma forma sábia de agir. Muitas vezes os sonhos, obrigado Denise, Rúbia, glória a Deus, Maire, glória a Deus, Leonilda, que especial, Lilian, Alexandra, glória a Deus, Neuza, olha aí, que especial. E muitas vezes Deus quer te dar um livramento até de um acidente e Deus avisa antes. Aí você vai fazer o quê? Você vai entender que Deus quer dar um livramento. Então você vai, por exemplo, trocar o caminho. De repente Deus te deu um sonho. Nesse sentido, você vai trocar o caminho que você ia passar antes. Um bebê novo. Olha lá. Quer dizer que Deus está desenvolvendo, Deus tem um projeto na sua vida, Lilian. Ele está desenvolvendo o projeto dele na sua vida. Já está acontecendo, sabe? Eu creio que na sua vida já está acontecendo. Então Deus muitas vezes dá um sonho, uma visão para livramento, sim. Agora eu quero falar uma outra coisa. Deus também dá um sonho ou uma visão para encorajamento. E eu vou mostrar aqui para você na palavra muita coisa poderosa sobre isso. Agora, quando Deus te dá uma palavra para encorajamento, é para você não perder a fé. Ou quando Deus te dá um sonho, quando Deus te dá uma visão para encorajamento, é para você não perder a fé naquilo que Ele tem para você não desacreditar de que Deus está no controle da sua vida. Agora, por que que Deus me deu um sonho, uma visão, Deus me deu uma revelação, me deu uma palavra? Por que que Deus me deu algo e mesmo assim, sabe, Ele não livrou? Alguma coisa ruim aconteceu. Por que as coisas ruins acontecem mesmo quando Deus me revelou algo? Por que que Deus não me livrou daquela coisa ruim que Ele me revelou? Também tem isso. Por quê? Porque Deus quer que você saiba que Ele está no controle da situação. Por que que... Eu costumo sempre dizer, por que que Deus revela? Deus revela para livrar. Deus revela para curar. Deus revela para libertar. Mas às vezes Deus permite que algo ruim aconteça, mesmo Ele te revelando antes. Por quê? Para você entender que Ele é o comando. Para você entender que Ele não perdeu o controle da sua história. Você está vendo? Então as revelações de Deus, os sonhos e as visões, qual é o propósito disso? É uma comunicação de Deus. É uma comunicação de Deus com você. Por exemplo, já teve vezes de eu sair para ministrar, e Deus, nem sempre foi assim, mas uma vez eu recebi uma orientação poderosa. Eu ia ministrar em determinado lugar, e durante a tarde, olha aí, Deus vai dar uma experiência para alguém aqui durante a tarde.
Durante a tarde, o que aconteceu? Eu vi uma visão, o rosto de uma mulher. E Deus me deu uma palavra para ela. Você está vendo? Nem sempre é assim. Normalmente Deus dá a palavra lá na hora. A hora que eu começo a falar, Deus começa a acrescentar mais alguma coisa. Sabe? Mas Deus tem as suas formas de agir. E Deus sempre vai avisar antes o que Ele vai fazer na sua vida. Ou Deus sempre vai avisar antes um livramento que Ele quer te dar. Porque tem situações que Ele também quer te dar sabedoria para você agir. Você está vendo? Então, Deus, Ele está sempre comunicando. Eu quero ler aqui com você, aqui em Jó, capítulo 33, no versículo 14. Antes Deus fala uma, eu posso tirar uma coisa boa desse capítulo, olha lá. Antes Deus fala uma, e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque Deus falou comigo assim, Ele está comunicando, Ele está falando com pessoas aqui, e tem pessoas que não estão se apercebendo. E o que Deus está te falando é para te curar, é para te libertar, é para trazer um descanso na sua alma e você saber que Deus está no controle. Por quê? Porque tem promessas que são para agora. E tem promessas que você precisa aceitar o processo de preparação de Deus. Deus te traz aqui para te dizer, até o lugar que você está, até a posição que você está, tem um propósito meu. Por isso que Deus tem te dado palavras sobre essa área aí. Olha que Deus está falando com alguém. Tem pessoas aqui que têm recebido palavras sobre algo que você está vivendo, sobre algo que você está fazendo, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Aí Deus está falando, sabe por que eu estou dando tanta palavra nesse sentido? É porque eu tenho um propósito de você estar nesse lugar, eu tenho um propósito de você estar nessa posição, mas a treva está tão alvoroçada, o inimigo está tão, está investindo tanto em desanimar você, olha aí, o inimigo está investindo tanto em desanimar você, que você fica se perguntando, mas será que é de Deus eu estar nesse lugar? Será que é de Deus eu estar nessa posição? Eu expulso agora todo espírito de inveja contra a sua vida. Olha aí, e eu que não gosto de falar do tema, mas eu vou ter que falar, por quê? Porque Deus acabou de descer o download aqui para mim. E o que acontece? Qual que é o propósito dos sonhos e das visões? É você ter a orientação de Deus, é você saber a vontade de Deus em uma situação, a vontade de Deus na sua vida. E também os sonhos e visões, as revelações vêm para livramento. Você está vendo? É bom quando Deus, eu vou ler aqui para você, sobre o dom de profecia. É bom quando Deus dá uma palavra boa, mas às vezes Deus dá também uma palavra de correção. E não é todo mundo que gosta de uma palavra de correção. Mas mesmo sem gostar, alguns aceitam e alguns não aceitam. Por exemplo, Deus já me usou muito para dar palavra de encorajamento. Eu gosto mesmo desse dom de profecia, né? Eu gosto não, eu nunca pedi para entrar nisso. Na verdade, eu sempre desejei mais de Deus. E em Deus, Ele começou a me fazer desejar o dom. Né? Na verdade, foi esse o processo. Comecei a cada vez estar mais com Deus e desejar o dom. Só que, algumas vezes também, Deus não dá só palavra de encorajamento, Deus dá uma palavra de correção. E alguém tem dificuldade de aceitar. Você está vendo? Mas até a palavra de correção é um livramento para a gente. Deus pode corrigir até no sonho, Deus pode corrigir numa visão. Por exemplo, se Deus te dá um sonho que você está com uma atitude ali que não é boa no sonho, é que Ele está querendo que você mude aquele comportamento. É que o Espírito Santo quer te guiar a mudar aquela forma de agir. Você está vendo? Por exemplo, se você tem um sonho numa escola, você está dentro de uma escola e agindo em determinada situação, e aí foram injustos contra você, aí você, por exemplo, revidou, ou você agiu de uma forma que não era correta, ou você ficou em silêncio, só observando o sonho, tudo isso tem uma comunicação de Deus, Deus está querendo te ajustar, e muitas vezes Deus faz isso como? Deus faz isso através do sonho, Deus faz isso através do entendimento, Deus faz isso através de uma visão. Eu vou continuar aqui, vai ser poderoso, nós vamos orar, mas eu quero dar algumas escrituras importantes que Deus está me dando para essa oração aqui. Olha lá, antes Deus fala uma e 2 vezes, porém ninguém se atenta para isso. Olha lá, por que Deus está querendo falar aqui com alguém?
Olha lá, por que que Deus está querendo falar aqui com alguém? Porque existe um propósito, existe um desígnio para o que você está vivendo agora. E o inimigo está armando de toda forma, sabe? Para tentar te tirar de um lugar. Por quê? Porque talvez tinha um sentimento ruim em alguma pessoa, a pessoa não se apercebeu, ou a pessoa não se importa com o querer de Deus, e essa pessoa está querendo tirar você de um lugar ou desviar você do propósito de Deus. Mas Deus vai limpar o caminho, alguém vai entender. Deus vai limpar o caminho, Deus vai preparar tudo, por quê? Porque Ele te chamou para estar em determinado lugar, determinada posição, sabe? E veio, eu não gosto de falar desse tema, se eu estou falando é porque Deus está me apontando muito de falar. Tem um espírito de inveja, uma energia negativa muito grande sobre a vida de alguém aqui, e alguém está batalhando muito. Mas sabe o que Deus está falando? Ó, a cada momento que você está aqui na oração, tem uma vitamina de poder na sua vida. A cada momento que você vai no culto na sua igreja local, Deus reabastece você de poder, de autoridade. Deus dá uma palavra nova, é um mover novo. E você não vai enfraquecer. Por quê? Porque Deus é sua força. Olha o versículo 15. Em sonho ou em visão de noite... Ó, em sonho ou em visão de noite, eu vou falar, em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e adormece na cama, então Deus faz o quê? Ele abre os ouvidos dos homens e lhe sela a sua instrução. Olha lá, ele dá a instrução, ele sela a sua instrução durante a noite. Você está vendo? Aqui está falando de algo aqui que é para aquele contexto que já estava sendo acusado injustamente. Então, mas a gente pode pegar uma coisa boa disso. Olha lá. Deus abre os ouvidos de alguém. Deus abre os ouvidos de alguém quando? Durante a noite, quando o sono profundo vem. Mas tem pessoas aqui que estão tendo dificuldade de dormir. E tem outros aqui que estão com o sono conturbado. Mas Deus te traz aqui para dizer que as suas noites de sono, ó, estão sendo visitadas por Ele. Deus está visitando o sono de alguém que está aqui nessa oração, que está aqui nesse encontro celestial. Por quê? Porque Salmo 127, versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. E agora aqui, ó, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Como que Deus dá provisão durante a noite? Deus dá provisão durante a noite, te fortalecendo. Alguém vai começar a entender a palavra. Deus dá provisão durante a noite, como? Como que Deus dá aos seus amados enquanto dorme? Deus dá fortalecendo. Deus dá liberando orientações divinas. Por quê? Porque Deus vai mostrar o mapa do tesouro para alguém. Ah, eu estou sentindo uma graça aqui. Olha aí. Tem dia que eu sei que eu venho para ensinar, tem dia que eu sei que eu venho para encorajar, tem dia que eu sei que eu venho mais para orar. Você está vendo? Mas hoje Deus está falando aqui com alguém, Deus está palestrando com alguém. O manto da revelação, como que é? Deus está descendo um download aqui, Deus está falando com alguém, e o quê? Tem gente aqui que está dormindo pouco. Tem gente aqui que está com sono conturbado, porque o inimigo já percebeu que é durante a noite que vai descer o download. Ó, durante a noite é que vai descer a orientação. Durante a noite é que você vai receber o sonho, a revelação que você está precisando. Deixa eu falar alguma coisa aqui para alguém. Eu estou sempre sonhando. Toda semana 3, 4, 5 sonhos. Se eu fico 4 dias sem sonhar, eu falo, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa que desagradei? Não. A gente entende essas coisas, né? Mas a gente é justificado do sangue de Jesus. Mas normalmente eu estou sempre sonhando. E o detalhe aqui, o sonho sempre acontece. Muitas vezes Deus dá sonho para mim ou para minha esposa, e o sonho acontece 90%, até os detalhes que foi do sonho. Né? Mas normalmente sempre acontece. E o que acontece? Quando você está tendo uma batalha no sono, isso pode ser uma batalha espiritual. Por quê? Porque aos seus amados,
Ah, eu estou sentindo uma graça aqui. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Agora, se você não dorme bem à noite, não tem orientação. Se você não dorme bem à noite, não tem uma restauração das suas forças. Você está vendo? Aí o que acontece? Você fica o dia todo cansado, não consegue produzir como era para produzir. Não consegue, sabe, tá bem durante o dia. Mas Deus está visitando o sono de alguém aqui. Ó. E tem outros também. Olha que Deus acabou de falar aqui para mim. Deus falou assim para mim: você lembra que eu já te dei muita orientação pela manhã? Ó. Você lembra que eu já te dei muita orientação pela tarde? Ó. A questão aqui é o sono. Tem pessoas aqui que a hora que acabar a oração, vai entrar em um sono profundo. É o céu que está levando você para esse sono aí. Por quê? Porque durante o sono, ele vai fortalecer. Alguns aqui vão entrar em sono profundo durante a manhã. Alguns aqui durante a tarde. E tem outros, olha como Deus é surpresa. E tem outros que Deus vai dar uma visão. Deixa eu falar aqui como é visão. Visão, muitas vezes você pode ter uma visão mesmo de olhos abertos. Mas o que acontece comigo muitas vezes é que eu estou como se fosse entre dormir e acordar. Eu não estou nem acordado nem dormindo. E o que acontece? Eu começo a ver algo. Eu começo a ver uma situação. Ó, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E o que acontece? Essas visões têm acontecido. Recentemente eu tive uma visão assim de desafio, mas que deu para livramento, né, para eu orar sobre aquilo. E a visão é como se fosse, você está entre dormir e acordar. Você está entre dormir e acordar e você começa a ver algo no espírito. Você está ouvindo? Eu cancelo agora toda a experiência que não é de Deus. O que vai acontecer com você é algo genuíno. É uma experiência com Deus. Eu cancelo agora toda a experiência da treva em nome de Jesus. E declaro experiências genuínas. Pai, eu oro agora por visitação. Tem pessoas aqui, Pai, que o Senhor já tem falado e pessoas não têm conseguido captar. Eu peço que o Senhor abra agora os ouvidos espirituais. Recebe. Gente, para a glória do nome de Jesus, através da nossa vida, muita gente tem sido ativada nos dons espirituais. Né? Muitas pessoas têm tido sonhos, visões. Tinha alguém que eu fui orar e ele falou assim, ó, aquele dia que você orou para mim, eu não sonho nada. E aquele dia que você orou, eu tive um sonho de batalha espiritual. Eu falei, então, pois é um livramento de... Eu falei, puxa, justo de sonho de batalha espiritual? É um livramento de Deus. E agora eu quero falar mais uma escritura e nós vamos orar. Deus dá sonhos e visões para orientações. Você está vendo? Para te orientar. Deus dá sonhos e visões, primeiro, para te orientar. Segundo, para te encorajar. Para falar, ó, tem algo bom que vai acontecer na sua vida. Ah, mas aconteceu alguma coisa ruim. É para te encorajar também. Por quê? Porque Deus está falando, mesmo que aconteceu algo ruim, eu te mostrei antes para você saber que eu sou o comando, que eu estou no controle da sua história. Você está vendo? Ele não perdeu o controle. Agora, o dom de profecia agora, o que a gente fala revelação, são dons de revelação, né? Mas ok, já falei isso aqui em outro momento. Aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, diz assim, versículo 3, olha lá. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e consolação. Olha lá, uma outra versão fala, aquele que profetiza fala para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Tá. Então o dom de profecia, ele é para fortalecer, para animar, para encorajar. Você está vendo? Esse é o dom de profecia. É diferente, o ministério profético tem outras operações. Agora o dom de profecia, as pessoas acham que como no Velho Testamento, é só para falar coisa ruim. Apesar que no Velho Testamento também falou muita coisa boa. Mas na verdade não. A principal característica, escuta que eu vou te falar aqui. Vou te dar o equilíbrio aqui, ó. A principal característica do dom de profecia é o encorajamento. É a edificação. Você está vendo? É a consolação. Agora, quando alguma pessoa está em obstinação, ela sabe que algo é pecado, ela sabe que algo é errado, talvez Deus já falou algumas vezes, e ela continua no pecado,
aí Deus pode vir mais forte. Por quê? Porque Deus quer livrar aquela pessoa. Sabe? Já aconteceu uma vez ou outra, que eu não gosto de ser usado desse jeito aí, mas alguma vez ou outra Deus me deu uma palavra mais dura, né? Mas para quê? Para ajuste. Porque quando você dá uma palavra boa, tá tudo bem, tá todo mundo na glória, né? Mas às vezes Deus está querendo uma palavra para livrar alguém, né? E às vezes vem como uma exortação. Por quê? Porque a pessoa está em obstinação. O que é obstinação? A pessoa está em desobediência e permanece em desobediência. Sabe que está errado e permanece em desobediência. Você sabe? É aquela obstinação. Mas Deus te traz aqui para dizer que Ele quer algo, Ele tem algo com você. E só de você estar aqui eu já sei. Só de você estar aqui eu já sei. Você tem o coração voltado para o Senhor. Você quer viver a vontade de Deus para você. E o propósito de Deus está te dando muito sonho. O propósito de Deus está te dando muita revelação. O propósito de Deus está te dando alguma visão. É por quê? Porque Ele está falando, eu tenho uma comunicação com você. E Ele está falando, eu não perco o controle da sua história. E Ele está falando, o sonho veio, a revelação veio, a visão veio para te encorajar. E você saber que eu estou no comando da sua história. Deus está no comando da história de alguém aqui. E Ele te traz aqui para dizer, o meu propósito será firme na sua vida. E eu vou fazer tudo aquilo que eu te prometi, eu vou fazer tudo aquilo que me agrada. Você está vendo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Fala assim, existe um propósito na revelação. Fala assim, Deus não brinca de falar. Fala assim, Deus falou, é porque Ele tem um objetivo na minha vida. Ele tem o objetivo de curar, Ele tem o objetivo de livrar, Ele tem o objetivo de libertar. Por exemplo, 2016 Deus começou a falar comigo sobre o meu ministério. E uma das formas que Deus me confirmou, né, além da história e tal, além de já depois perceber que Deus estava me preparando o tempo todo, uma das formas foi através da leitura. Eu estava fazendo a leitura bíblica e eu estava acordado fazendo a leitura bíblica embaixo de uma árvore. E naquele momento a glória de Deus invadiu o carro por vários minutos. E Deus começou a me dar algo lá em Isaías 40. Eu estou sentindo uma graça aqui. Olha lá. Enquanto eu estava meditando ali, nós vamos orar. Enquanto eu estava meditando ali, a glória de Deus invadiu o carro onde eu estava. Durante a noite, eu estava lendo Mateus 1, Deus estava falando que tem um propósito nas gerações. Enfim, Deus foi me comunicando coisas. Deus começou a falar sobre o poder de esperar nele. De esperar nele mesmo, sentar lá ou deitar e falar, Deus, hoje olhar, Deus, eu espero na sua presença para Ele te fortalecer, para Ele te reabastecer de poder. Enfim, depois Ele falou, tem um propósito nas gerações, e na madrugada, olha aí, alguns aqui vão receber visitação de manhã, outros à tarde, outros à noite, outros na madrugada. Na madrugada, exatamente aquilo que eu estava lendo em Isaías 40, 2016 isso. Deus me acordou na madrugada assim na minha cabeça, Lucas 3, Lucas 3, Lucas 3, Lucas 3. Eu nem lembrava, não sabia o que estava escrito em Lucas 3. Mas quando eu abri a palavra, era exatamente o que eu estava lendo, a profecia de Isaías 40. Olha aí, e desceu um download, desceu uma revelação e uma unção de Deus. Sabe? Então, veio no sonho, veio Deus falando, eu não estava pensando, mas ficava na minha mente, Lucas 3, e eu abri a Bíblia em Lucas 3, e Deus trouxe por confirmação, né, o meu chamado na palavra. E depois, ao longo dos anos, por exemplo, o ano passado, Deus me deu uma experiência do jardim, que eu já contei para algum de vocês aqui, não contei tudo, mas contei só o que fosse necessário para encorajar. E essa experiência do jardim também veio confirmando o que Deus tem na minha vida, sabe? E Deus tem algo também na sua vida. Então o que eu quero orientar você a fazer? Tenha uma vida de oração, de jejum, e comece a declarar palavras, palavras de bênção, palavras em relação ao seu sono. Eu ia falar outra coisa aqui, Deus falou. Muitas pessoas aqui estão tendo ataques no sono. Acordam cansadas, não conseguem dormir direito. Por quê? Porque o inimigo está criando várias situações. Por exemplo, você está na oração da madrugada, glória a Deus. Continua na oração da madrugada aí. Mas às vezes você não precisa estar olhando na tela. Você põe só o áudio para ouvir. Não sei se vocês fazem isso. Porque até essa luz na tela de madrugada pode te atrapalhar o seu sono. Você está vendo?
E durante a noite Deus quer descer o download. Durante a noite Deus vai descer a revelação. Ó, durante a noite vai vir a orientação. Durante a noite Deus vai comunicar com você o que vai acontecer ao longo dos dias. Porque tem gente que eles acham assim que Deus só vai revelar os grandes eventos. Quando Deus vai fazer uma coisa tremenda na sua vida, Deus vai revelar. É óbvio que Deus vai revelar. Quando Deus vai fazer uma coisa grande, Ele vai revelar. Mas Ele quer que você caminhe com Ele. Ele quer que ao longo dos dias, Ele quer ir se comunicando com você, através de sonho, de visão, de revelação, através da leitura bíblica. Olha aí, quando Deus me chamou, eu estava fazendo o quê? A leitura bíblica. Então, se você se compromete em fazer o simples, oração, jejum, leitura da palavra, Deus se compromete em fazer o sobrenatural. Antes Deus fala uma, fala duas vezes, porém ninguém se atenta para isso. Deus está falando com alguém aqui. Sabe o que Deus acabou de falar aqui para mim? Tem pessoas aqui que estão tendo sonhos recorrentes numa mesma direção. Outros tiveram até visão. E outros estão recebendo palavra de revelação. Estão recebendo aqui, estão recebendo na igreja que você faz parte, estão recebendo na rua. Por quê? Porque o Espírito Santo está cercando alguém. O Espírito Santo está fazendo uma blitz. Aí na sua região fala blitz também? Sabe quando o guarda, quando a polícia vem de surpresa e fica esperando? É o Espírito Santo está cercando alguém para quê? Para revelar o que ele tem na sua vida. Para dar uma palavra que está faltando para acontecer um romper de Deus na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua saúde. Sabe que Deus acabou de falar aqui para mim? Que vai curar alguém nessa oração agora. Eu falei, Deus vai curar o quê? Deus falou, vou curar da alma. E Deus falou, vou curar do físico. E vou liberar um poder tão grande na vida de alguém aqui, que esse poder, você vai receber tanto poder que você vai ter ousadia para orar por alguém da sua casa. Assim como Deus está operando no seu espiritual, Deus está operando agora no seu emocional e Deus está operando agora no seu corpo físico. Escute bem. Se você tem que entender, a palavra salvação no Novo Testamento é cura, libertação, preservação, prosperidade, proteção. Você está vendo? Cura, libertação, salvação, prosperidade, proteção. E os sonhos, as visões e as revelações vêm para quê? Vêm para manifestar essa vontade de Deus na sua vida. Os sonhos podem vir para uma cura acontecer na sua alma, para uma cura acontecer no seu corpo físico. Podem vir para um livramento, podem vir para uma libertação. Os sonhos e as visões, as revelações podem vir para o propósito específico de Deus. Deus vai revelar para você algo. Olha o que Deus está falando aqui para mim. Deus vai revelar aqui para alguém. Deus vai revelar aqui para alguém situações. Deus vai revelar um propósito que Ele tem na sua vida. E nem tudo vai acontecer 100%. Nem tudo vai acontecer tudo bem. Você está vendo? Agora, mesmo quando acontecer algo que é aparentemente ruim, você pode descansar em Deus. Por quê? Porque mesmo que aconteceu algo ruim, Deus te revelou antes. Deus te revelou antes por quê? Normalmente é para livramento. Mas se você discernir o sonho, tem alguns sonhos que Deus não vai dar o livramento como você esperava. Por quê? Porque até em uma coisa ruim, Deus tem um bom propósito. E até uma coisa ruim que Deus te revela antes, Ele está falando o quê? Eu não perdi o controle da situação. Você está vendo? Você está vendo? Tem gente que fala, Deus não revela tudo. Obviamente, Deus não revela tudo. Ele quer que você ande por fé. Mas eu creio que se você anda com Deus, nós somos uma geração profética, um reino de reis e sacerdotes. Isso quer dizer, o Espírito Santo não está só mais sobre alguns. Ele está sobre todos aqueles que receberam a Jesus. E tem alguém que vai entregar a vida para Jesus aqui. Deus acabou de falar aqui para mim que tem alguém que precisa reconciliar. E essa é uma oração que eu não posso fazer com você. Você que tem que decidir. Eu quero me reconciliar com Jesus hoje. Eu quero andar com Deus hoje. Porque eu quero ouvir a voz de Deus. Que eu quero andar no propósito de Deus para a minha vida. E o que acontece? Quando Deus ele não te livra, e quando algo ruim acontece,
é porque Deus está dando um livramento, é porque Deus está fazendo alguma coisa que está além da compreensão humana. Você está vendo? É quando a glória de Deus está guiando a vida de alguém, você vive coisas que você não esperava viver, coisas até que aparentemente são ruins. Mas por que olha que Deus está palestrando com alguém aqui. Por que Deus te revelou antes e não livrou? Olha aí, tem situações que pode ser que você realmente não orou, alguma coisa assim. Mas eu creio aqui para alguém que está aqui, por que Deus revelou antes e não livrou? Primeiro, você não discerniu bem o sonho. Alguém que teve um sonho aqui. O sonho estava falando o quê? Que você precisava passar por uma situação de desafio, por uma situação desconfortável. E quando Deus permite uma situação desconfortável, é porque Ele tem um propósito maior que às vezes nós não estamos enxergando. Por quê? Porque Deus é o comando. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é sábio o suficiente para dar uma instrução para Deus? Ó, Deus visita o passado de alguém e quebra uma treva agora. Deus visita o presente de alguém e expulsa todo o mal. E Deus agora está visitando o futuro de alguém. Você pode ir lá no futuro? Pois é, Deus já foi lá e te traz aqui para dizer que Ele está no controle, Ele está no comando da sua história. Você pode dizer amém? Escreve aí, hashtag, Deus não perdeu o controle da história. Porque o Espírito Santo acabou de me dizer que tem pessoas aqui que estão tristes. Tem pessoas aqui que estão cabisbaixo. Por quê? Porque mesmo você andando com Deus, mesmo Deus te dando sonho, visão, revelação, olha lá, parece que a coisa desandou. Não é verdade? Mas Deus está falando, o que você acha que desandou é um ajuste que eu estou fazendo na sua vida. O que você acha que desandou é para você entender que o comando está na minha mão. Olha aí. Quando Deus toma o controle da vida de alguém, tem momentos que você não está mais entendendo nada. Mas Deus está falando, tem momentos que não é para entender. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo a sua fé. Porque eu não quero que você ande só, sabe? Só pela... Vamos dizer assim, só aquela revelação, todas as vezes dependendo de uma revelação. Não, Deus quer sim que você ande por revelação, não estou me contradizendo, mas algumas vezes Deus quer também desenvolver o músculo da sua fé. Você está vendo? Porque Deus opera de 3 formas na terra, através da fé, através da unção e através do ato soberano de Deus. Tem alguém aqui que estava dependendo só do ato soberano. Você está vendo? E Deus está falando. Outros aqui estavam dependendo só da unção. Você está vendo? E você vai continuar. Ato soberano e unção. Mas Deus está falando. Eu permiti situações difíceis para desenvolver a sua fé também. Eu estou sentindo uma graça aqui. Como você sabe que a sua fé está em baixa? É muito simples. Você está falando muito negativo. Como você sabe que a sua fé está em baixa? Você está falando muita coisa contrária. Como você sabe que a sua fé está em baixa? Deus está trazendo alguém aqui para falar. Como você sabe que a sua fé está em baixa? Você está falando o contrário à promessa que Deus te revelou. Mas Deus te traz aqui para quebrar. Quebrar o quê? Toda palavra de maldição, toda palavra de peso, toda palavra de treva. Eu cancelo agora em nome de Jesus. Alguém recebeu uma surpresa aqui agora. Por quê? Porque Deus está cancelando toda palavra de maldição, toda palavra de peso, dita por você ou dita por alguém a seu respeito. Deus cancela agora toda treva. Alguém aqui vai sentir o poder de Deus aí agora, porque Deus está cancelando uma palavra negativa ou algo ruim que aconteceu, você não soube lidar bem com isso, e o inimigo está querendo pôr uma enfermidade na vida de alguém aqui, eu vou falar. Mas Deus te trouxe aqui para te livrar. Alguém está recebendo um livramento aqui de ficar doente. Você está vendo? Olha o que Deus está fazendo aqui. Vamos orar? Se você tem um pedido de oração, coloca aí. Coloca aí seu pedido de oração. Se é algo muito particular, não coloca não. Só coloca eu tenho um pedido de oração. Você está vendo? Coloca aí, eu tenho um pedido de oração. Você sabia que Deus tem o poder de trabalhar até em coração duro? Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem pessoas que não acreditavam nos sonhos, nas revelações, nas visões de Deus. Mas Deus está falando que está quebrando um coração duro de alguém. Olha aí, às vezes a gente tem um coração duro, né, gente? Vamos falar a verdade? Às vezes nós temos um coração duro demais. E Deus está querendo nos orientar.
Deus está querendo revelar algo que Ele tem na nossa vida. Aí você fala, eu não preciso disso não, eu não quero isso não. Na verdade é um coração duro. E Deus, Ele quer dar um coração macio, sabe? Sensível para ouvir a voz dEle. Mas tem gente aqui que Deus vai descer uma revelação tão forte que não vai ter nem como, nem coração duro não vai ficar, vai explodir. Coração de pedra, sabe o que vai acontecer com coração de pedra aqui? Vai explodir, vai espalhar pedra para todo lado, vai parecer aquela pedreira, sabe aquelas pedreiras que explodem pedra? Vai ter uma explosão tão grande aí, por quê? Porque Deus vai trazer um sonho, Deus vai trazer uma revelação aqui para alguém, Deus vai liberar uma visão, olha lá, você está vendo? Igual eu falei aqui para vocês, tinha alguém que veio falar para mim, você pode até orar para mim, mas eu nunca tenho sonho, nunca tenho visão. E aquela noite, né? Olha aí, vai ser durante a noite alguns, outros vai ser pela manhã, outros à tarde. O que acontece é que Deus vai agir. E a pessoa falou assim, naquela noite Deus me deu uma visão. Na verdade, naquela noite Deus me deu um sonho. Eu falei o pior, eu falei o quê? Foi um sonho de batalha espiritual. Eu falei, poxa vida, foi para livramento, né? Mas para você vai ser um sonho bom. Por quê? Porque tem gente aqui que está precisando de um refrigério. Tem gente aqui que está precisando de uma alegria do Espírito Santo. Tem gente aqui que está precisando de encorajamento. É só treva, é só luta. Está repreendido, destruído em nome de Jesus. Está chegando um tempo bom. Está chegando o tempo de refrigério, onde Deus vai honrar a fé, a fidelidade de alguém que está aqui nessa oração. Eu estou sentindo uma graça aqui. Olha aí, coloque seu pedido de oração aí. Deus vai descer com muita pressa na vida de alguém. Eu apressa-te de Deus agora. Por que que Deus revelou? Porque Ele quer mostrar que Ele está no comando. Por que que Deus revelou? Porque Ele quer te orientar, porque Ele quer curar, porque Ele quer livrar. E o que que você faz? Já acorda recebendo. O que que você faz? Já acorda deixando Deus te ajustar. Deus fala, até agora você estava agindo assim. Agora eu quero fazer assim, Olha o que Deus está fazendo. Faz tempo que eu não faço isso aqui. Deus está movimentando. Olha aí, tem alguém aqui que do alto da cabeça até a planta dos pés agora vai começar a receber poder de Deus. Vai começar a receber vitamina celestial. Deus está liberando um remédio que não tem na terra, para te curar espiritualmente, para libertar espírito na alma, para curar até o corpo físico. Alguém não percebeu, mas enquanto estava aqui, uma dor foi embora. A cura aconteceu na vida de alguém. Tem curas mais simples, tem curas mais complexas, mas o céu te traz aqui para dizer que está curando alguém. Olha aí que Deus está falando comigo. Esses dias Deus falou comigo e me fez lembrar agora, então eu vou falar de novo. Deus falou, estou tocando no pâncreas de alguém. Olha aí, não sei nem o que significa, não sei a função, preciso até descobrir, né? Mas Deus falou comigo sobre pâncreas aqui esses dias e me fez lembrar agora. Então é uma confirmação aí para alguém. Gente, Deus tem feito coisa extraordinária. Deus vai restaurar o casamento de alguém. Deus está falando, já estou entrando com a sabedoria, já estou descendo o download, para fortalecer a sua fé. Olha aí, porque tem gente aqui que estava batalhando muito na sua fé, mas Deus te traz aqui para dizer que o que Ele prometeu no seu casamento, o que Ele prometeu na sua casa, o que Ele prometeu para a sua família está de pé. Olha aí, eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Olha aí, coloque seu pedido de oração, vamos orar. Pai, eu oro agora por cada pedido de oração. Eu oro agora, Pai, por aqueles que têm clamado pelos seus filhos. Pai, eu oro agora que o Senhor venha destruir, despedaçar todo jugo. Que o Senhor venha destruir todo mal, todo coração de pedra, todo coração que não aceita ser guiado pela sua voz. Eu peço que o Senhor venha destruir agora todos os impedimentos para que o propósito do Senhor seja concluído em vidas aqui. Pai, eu peço que o Senhor venha agora com grande poder entrar nessa casa, entrar nessa vida, tocar nesse DNA, tocar nesses ossos, tocar nesse corpo físico. Eu peço que o Senhor venha agora, Pai, de uma maneira especial, fortalecer e liberar sonhos, visões e revelações que são necessárias para vidas que estão aqui. Pai, nós sabemos que o Senhor quer nos guiar pelo seu Espírito. A sua palavra diz que o seu Espírito nos guia em toda a verdade. Eu peço que se há alguma mentira aqui no coração de alguém, se há alguma mentira em uma situação,
Eu peço que o Senhor venha trazer à tona, daquela forma sábia que só o Senhor sabe fazer. Eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira poderosa realizar o seu bom propósito sobre a vida de cada um. Pai, eu peço que o Senhor venha trazer livramentos aqui. O Senhor venha trazer orientações divinas. Que o Senhor venha trazer fortalecimento do céu. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha reinar sobre essa casa. Em nome de Jesus. Olha o que Deus está falando aqui comigo. Em cada oração, em cada encontro que você tem com Deus, Ele faz alguma coisa. Você está vendo? E tem coisas que Deus faz de repente. E tem coisas que Deus faz pouco a pouco. Tem coisas que Deus precisa fazer de repente. Por quê? Porque senão você morre. Por isso que Deus trouxe alguém aqui para falar, a promessa está de pé. Por isso que Deus trouxe alguém aqui para falar, até essa coisa ruim que aconteceu, não significa que eu perdi o controle. Pelo contrário, eu estou ajustando, eu estou resolvendo um problema agora para não ser problema depois. Você está vendo? Deus está livrando alguém aqui da cova. Deus está livrando alguém aqui de perecer. Deus está livrando alguém aqui de perder a fé. Olha aí como o poder de Deus está tocando alguém. E do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, o poder de Deus é liberado agora. O poder de Deus é liberado agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio de poder do céu agora. Seja cheio de poder de Deus agora. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu estou toda arrepiada que o poder de Deus está tocando alguém aí. Ele faz o espírito, traduz para a alma e toca até o corpo físico de alguém que está aqui. Gente, compartilha com alguém. Compartilha com alguém que está precisando dessa palavra aí. Tem alguém que está precisando dessa palavra. E Deus está falando aí que está livrando alguém. Eu vou falar, parece, eu vou ser fiel ao que Deus está falando aqui. Deus está livrando alguém de problemas emocionais. Deus está livrando alguém de entrar numa depressão. Eu vou falar. E Deus está tirando pessoas aqui da cova. Deus está tirando pessoas aqui, ó o que está vindo aqui para mim. Tira minha alma da prisão para que eu louve o seu nome. Tem alguém aqui que está no sacrifício de louvor. Tem alguém aqui que está cantando assim, mas não está cantando com aquela boca cheia, sabe? Não está cantando com aquele coração alegre. Está cantando porque reconhece que Deus, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Mas Deus está falando, estão chegando dias, olha aí, que você vai cantar de boca cheia. Que toda obra da treva está caindo por terra na sua vida. Tudo aquilo que veio para te prejudicar. Tudo aquilo que veio para um ataque espiritual. Tudo aquilo que veio para colocar sua alma na cova. Tudo aquilo que veio para colocar uma depressão. Tudo aquilo que veio com medo, um espírito de morte, bate em retirada agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que veio para causar essa síndrome do pânico, você nunca mais vai ter aquele ataque. Olha, Deus está falando com alguém aí. Você nunca vai mais ter aquele ataque naquele corredor. Olha aí. Eu vi alguém no corredor aqui, tendo um ataque. Falou, eu vou morrer, você não vai morrer não. Você está vendo? E Deus está falando, eu estou cancelando um ataque de pânico aqui em alguém. Porque enquanto você recebe a palavra aqui, o inimigo queria armar uma estratégia ali. Mas Deus está falando, você está completamente protegido. Os meus anjos estão liberados aí sobre a sua vida e sobre os seus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Fala assim comigo, está tudo bem. Fala, está tudo bem. Fala, Deus está no comando. Fala assim comigo 3 vezes. Fala, algo bom vai acontecer. Olha lá, algo bom vai acontecer. Algo bom vai acontecer. Tem pessoas que estão sempre esperando o pior, mas Deus está falando, eu sempre estou crendo no melhor para você. Deus está falando, eu tenho o melhor para você. Deus está preparando os melhores dias da sua vida. Essa depressão não vai te pegar, não. Quando a depressão chegar, Deus vai te surpreender com uma alegria. Você quer rir no espírito? Você quer rir no espírito? Pega essa oração da madrugada aí. Pega essa oração da madrugada, essa última aí. Você vai ver. Eu tenho que ver qual que é o tema. Mas pega aí. Você vai entrar e você vai pegar, você vai rir no espírito do começo ao fim do que Deus está falando. Deus falou, quero alegrar alguém.
eu quero encorajar alguém, eu quero trazer por confirmação para alguém. O título da oração é Deus te trouxe aqui para te alegrar, encorajar e confirmar. Você está vendo? Ó, tem um bom remédio operando, tem uma vitamina de poder do céu. Você sabia que no céu tem injeção? Você sabia que no céu tem remédio? E o remédio desce sobre a vida de alguém e a unção quebra, despedaça todo o jugo. Deus está falando, fala assim que eu estou quebrando toda a obra das trevas. Deus está falando aqui comigo agora, fala que eu estou quebrando todo o mal, estou protegendo a vida de pessoas aqui. Eu estou protegendo a sua vida, eu estou te guardando. Fala para alguém ficar tranquilo em casa, porque não vai entrar bandido, não vai entrar nenhuma treva na sua casa. A partir de hoje existe uma proteção divina na sua casa e você vai viver o propósito de Deus. Alguém aqui vai começar a vir na oração com um propósito diferente, vai vir com o propósito de adorar e de receber orientações divinas, de receber confirmação do céu, de orar junto com os irmãos aqui. Você está ouvindo? Olha aí, se eu fosse você eu estava glorificando, se eu fosse você eu estava adorando, porque Deus está falando assim que está mudando o rótulo de alguém. O inimigo queria colocar um rótulo em você errado, mas Deus está falando, seu rótulo não é de depressivo, seu rótulo não é de doente, não. Seu rótulo é de justiça de Deus em Cristo. Ele já te justificou dos seus pecados completamente. Ele te vê completamente santo e justificado em Cristo Jesus e sendo aperfeiçoado de dia em dia na sua alma. Você está vendo? Ó, espírito, alma e corpo estão sendo aperfeiçoados até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Deus está falando, ó, dos seus pecados não me lembro. Deus está falando, ó, o poder do sangue dos animais, ele podia apenas cobrir os pecados. Mas eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, o poder de Jesus na cruz, ele retirou completamente o poder do pecado na sua vida. Você está vendo? Deus te vê como alguém santo, Deus te vê como alguém justo, e a cada dia Ele está te aperfeiçoando na terra. Você está vendo? Nós vamos estar 100% perfeito na terra? Não. Sempre Deus tem alguma coisa para ajustar, mas Deus está falando, essa oração também é para te ajustar. Essa oração é para te fortalecer. Essa oração é para falar, ó, caminha. Tem uma unção aqui para marchar. Escreve aí, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você pode dizer amém? Foi longe a oração hoje, hein, gente? Glória a Deus. Você pode adquirir o nosso livro, prdanieljunior.com.br, está em edição. Então você entra pelo WhatsApp, 19995883146. Aqui na descrição tem o nosso número para você adquirir o livro. Aqui eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus na sua vida. Como que eu creio que esse livro vai ser bênção para você? Porque ele está sempre apontando para Jesus e para o seu relacionamento com Jesus. Então vai ser um encorajamento para você. Nesse fim de ano, já compra 2, 3, envia para alguém. Compra logo, por quê? Nós temos agora conseguimos mais algumas unidades aqui. E o que vai acontecer? Você já vai adquirir o seu, vai fazer parte aqui da nossa missão, vai nos ajudar e vai também contar seu testemunho, porque eu creio que vai ser especial, tá? Você pode dizer amém? Estamos sempre aqui. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Gente, ó, assim que você chegar aqui na oração, já aperta o like e compartilha quando tiver o link. Porque você vai também nos ajudar e essa mensagem vai chegar em mais pessoas que precisa chegar. Você tá vendo? Tá bom? Compartilha então com 10 pessoas aí. Posso contar com você hoje? Compartilha com 10 pessoas. Nós não estamos fazendo nada por número, estamos fazendo por propósito. Mas de repente essa mensagem chega e livra alguém. De repente essa mensagem chega e cura alguém. Está acontecendo tanta cura aqui, tanto milagre, tanta restauração financeira, restauração de relacionamento. Deus está fazendo coisa grande e não é coisa pequena. Até o nosso próximo encontro. Até lá.